A seguir, Hora da Notícia. 11 crianças com mais de 10 anos aguardam por um lar em Passo Fundo e mais de 100 pretendentes estão habilitados para adoção na cidade. Os dados não fecham e para falar melhor sobre os motivos, nós vamos conversar com a promotora de justiça Clarissa Amélia Simões Machado. Garantia de Alimento Seguro, um programa da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Marau para ajudar os comerciantes que encontram dificuldades para se adaptar às leis. Passo Fundo vai sediar no mês de julho o principal evento científico de trigo no Brasil. Quem vai falar sobre este assunto é André Cunha Rosa, presidente da comissão do evento. E ainda a gente vai mostrar na edição de hoje uma sala de aula com mais de 30 hectares. Agora a reserva particular do patrimônio natural da UPF está aberta à comunidade. Hoje é quinta-feira, é 25 de abril, é hora da notícia. A gente começa a edição de hoje lhe fazendo uma pergunta. Como é que você sabe que o alimento que você consome é seguro para o consumo? Bom, existem várias leis que determinam regras para a comercialização de alguns produtos, mas nem sempre é fácil de se adequar a elas. Por isso, a gente mostra agora um programa da ASIM, a Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agropecuária de Marau, que busca ajudar os comerciantes que encontram dificuldades para se adaptar às leis. Olha só. Auditório cheio, mais de 300 pessoas atentas ao treinamento de boas práticas e bem-estar animal. Essa é uma das ações realizadas pelo programa Alimento Seguro de Marau. Desde 2016, voluntários de diferentes áreas se mobilizam para orientar indústrias e estabelecimentos da cidade a adotarem práticas que se enquadrem nas leis que estabelecem as regras para a comercialização de produtos de origem animal. O programa Alimento Seguro, ele surgiu de uma união de vontades e a ideia é orientar estabelecimentos que trabalhem com a manipulação de alimentos e também com a fabricação de alimentos para que a gente possa orientá-los e a fornecer uma alimentação segura à população. Nós nos reunimos para estudar a legislação e capacitar esses proprietários, esses funcionários dos estabelecimentos para que eles tivessem o entendimento do que é necessário, o que a legislação pede, a importância disso, porque da higiene, do controle de temperatura, do bom manuseio dos alimentos, né, para que esses produtos fossem seguros para a população. Além de realizar treinamentos, os voluntários prestam consultorias e auditorias, que podem render selos às indústrias e estabelecimentos. Em Marau, 9 espaços já contam com selos prata e ouro, uma forma encontrada pelos voluntários de valorizar o trabalho que se enquadra nas regras de comercialização e também informar o consumidor. Além disso, 70 empresas estão em processo de treinamento e 1.000 pessoas já foram treinadas. Os estabelecimentos recebiam carne e não tinham termômetro para medir a temperatura, e a gente sabe que existe um limite de temperatura para receber carne resfriada, por exemplo, 7 graus, mas ninguém tinha termômetro, então não se sabia qual a temperatura que esse produto estava chegando, né? E a partir dos treinamentos, né, os estabelecimentos começaram a recusar produtos fora das condições. O próprio consumidor observa melhores condições, os produtos melhores, com uma conservação melhor, né? Então se observa muitas melhorias. Trata da questão de qualidade de vida, né? Trata do dia a dia das nossas pessoas, de quem empreende aqui, e é o resultado de um trabalho voluntário, um grupo de profissionais emprestando o seu conhecimento, as suas experiências, para que a gente possa ter aqui um cenário cada vez melhor, ter o alimento na mesa das pessoas cada vez mais saudável, que o marauense possa com tranquilidade ter a certeza de que vai estar consumindo produtos que passam por um processo todo adequado, um processo rígido de qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, para Marau é muito importante. 11 crianças e adolescentes com mais de 10 anos de idade aguardam por um lar em Passo Fundo. Mas olha só, enquanto isso, mais de 100 famílias estão neste momento habilitadas
para adotar alguém, uma dessas crianças, no cadastro nacional. Os números não batem e a gente sabe que a faixa etária é um dos fatores que influencia esse processo. Para a gente entender melhor a questão da adoção tardia, nós convidamos a promotora de justiça, a Clarissa Amélia Simões Machado, que ontem à noite, inclusive, em uma reunião, discutia este assunto. Vamos entender também um pouco dos resultados deste encontro. Doutora Clarissa, seja muito bem-vinda ao PFTV. Por que existe essa disparidade nos números que nós acabamos de apresentar? Pois é, Thaís, eu sempre costumo colocar que o Cadastro Nacional de Adoção é um instrumento a serviço do sistema de justiça, criado para nós darmos pais a crianças e adolescentes que nunca os tiveram ou que os tiveram e por alguma razão perderam. E não para nós darmos filhos àqueles que não podem gerá-los. Então, são situações bem distintas e, na verdade, a grande maioria dos habilitados no Cadastro Nacional para Adoção, eles se habilitam porque querem ter o seu filho biológico e não conseguiram ter por algum motivo. Existem aqueles que se habilitam por outras razões, mas a maioria é por isso. E nessa perspectiva querem adotar crianças recém-nascidas ou com uma faixa etária ainda muito reduzida, até 3, 4 anos, enfim. E a realidade que temos nas casas de acolhimento são crianças e adolescentes de idade maior. Os bebês, as crianças pequenas, eles saem muito rápido em adoção. Mas os que têm idade mais avançada, por vezes não conseguimos reinseri-los na família natural, porque a situação de violação de direitos é muito grave, e também não conseguimos colocá-los em adoção. Então, o Poder Judiciário Gaúcho desenvolveu um projeto chamado Dia do Encontro, que visa estimular a adoção tardia, propiciando um encontro em um momento assim de recreação, de descontração, preparando os acolhidos para estarem nesse encontro, sabendo que lá estarão os pretendentes à adoção, preparando os pretendentes à adoção para também estarem lá, para que talvez se conhecendo, interagindo, desperte um interesse em ampliarem essa faixa etária, que geralmente vai até os 4, 5 anos, para uma faixa etária a partir de 10 anos. Seria uma maneira de tornar esses futuros pais um pouco mais flexíveis com relação à idade e também vencer uma primeira barreira que já é o do encontro. Por isso a reunião de ontem à noite. A reunião foi primeiro com esses habilitados no Cadastro Nacional de Adoção para explicar o projeto, para estimulá-los, né? Porque na experiência que tivemos em Porto Alegre houve resultados muito bonitos, assim, porque acabam se interessando, se encantando, despertam o interesse. O primeiro encontro é só para se conhecerem. Se conhecendo, se percebe que há uma possibilidade de prosperar uma aproximação, aí se faz todo um outro momento, preparando a criança, o adolescente, preparando a pessoa habilitada para avançar nesse processo de autoconhecimento. Doutora Clarissa, pela sua vivência, quais seriam os outros empecilhos para a adoção, além desse da idade, né? Uma criança com 8, 10 anos tem mais dificuldade em ser adotada? É pela faixa etária, propriamente dita, às vezes porque associado à idade existe uma deficiência física ou mental, e também porque às vezes existem grupos de irmãos, sendo que na hipótese de grupos de irmãos nós podemos até em último caso dividir os irmãos, mas às vezes são grupos de irmãos de adolescentes, por exemplo. Então são aspectos que estão mais relacionados ou a alguma deficiência ou à faixa etária mesmo. Havendo esse encontro em maio, no dia 25, Dia Nacional da Adoção, há uma grande possibilidade deste descompasso diminuir. Se pode pensar em fechamento, talvez, de uma das casas de acolhimento, que é o local onde hoje essas crianças estão. O ideal é que não existissem essas casas, que nós pudéssemos manter em seus lares, ou manter em família acolhedora, ou mesmo em guarda subsidiada, em seus familiares extensos, né? Mas claro que com a dinamização do sistema de justiça, com o fortalecimento da rede de proteção, trabalhando na prevenção, reduzindo o número de acolhimentos, a expectativa é que um dia possamos ter menos casas de acolhimento, sim. Que bom. A gente segue acompanhando a pauta adoção, ela é muito importante para o PFTV. Muitíssimo obrigada, doutora, pelas informações. Obrigada. Bom, e o assunto
O assunto continua sendo a reforma da Previdência. O que tem de informação hoje, Zumara? Olha, Thaís, a reforma da Previdência andou muito essa semana. Além de ter sido votado o relatório na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira, que foi favorável à admissibilidade da reforma, hoje pela manhã a comissão especial foi instalada na Câmara dos Deputados e já tem presidente e relator. O presidente vai ser o deputado do PR do Amazonas, Marcelo Ramos, e o relator vai ser do PSTB de São Paulo, Samuel Moreira. A relatoria e a presidência da comissão ficarão com o Centrão, comandados pelo presidente o Maia, não é? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Então é o Centrão que vai comandar e foi o Centrão justamente que fez andar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O que vai acontecer agora? Essa comissão especial ela é muito importante porque nela serão realizadas audiências públicas, os deputados poderão apresentar emendas parlamentares e, através dessas emendas, muitas coisas podem ser modificadas. O governo também vai informar todos os detalhes e aqueles pontos sigilosos que estavam sendo guardados sobre a reforma da Previdência. Então, haverá um amplo debate agora sobre o mérito, sobre todos os itens da reforma da Previdência e, por isso, esse momento é muito importante, essa fase é muito importante na Câmara dos Deputados. A comissão especial ela vai ter 40 sessões para ser realizadas. No final dessas 40 sessões, haverá a elaboração de um relatório e a comissão ela vai votar esse relatório. Se ele for aprovado, o relatório vai para o plenário da Câmara dos Deputados. E lá, então, é preciso uma votação que precisa de 301 votos para ser aprovado. Só depois de aprovado na Câmara, a reforma da Previdência passa para o Senado. Mas, Thaís, andou porque o Centrão se mobilizou e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que comandou toda essa articulação política. O governo reconheceu esse poder do presidente da Câmara no andamento da reforma. Inclusive publicamente. Publicamente. Zumara, ontem você falou de reforma, hoje também esse assunto vai render ainda muita notícia. Vai ser o nosso assunto nos próximos dias, com certeza. Obrigada, Zumara. Bom trabalho para ti. Obrigada. Bom, as obras da Avenida Brasil em Passo Fundo estão avançando e os motoristas precisam redobrar os cuidados. Então, aí vão algumas recomendações. Olha, é importante ter mais atenção ao trafegar pelo local. Outra sugestão é buscar rotas alternativas. E olha só, se possível, saia de casa mais cedo para o seu compromisso, porque o trânsito está parcialmente interrompido. Ele é alterado conforme o andamento da obra e a mobilidade da via. Depois do intervalo, a gente vai mostrar uma sala de aula com mais de 30 hectares. É daqui a pouquinho. A Universidade de Passo Fundo recebeu ontem à noite uma homenagem na Câmara de Vereadores de Erechim por ter sido pioneira na instalação do ensino superior no município há 50 anos. Olha só, o PF instalou a extensão universitária em Erechim em setembro de 1968, um ano depois de sua criação como, de fato, Universidade de Passo Fundo. E aí a reitora Bernadette Dalmolin participou da sessão solene, destacando o orgulho por participar da escrita das primeiras páginas da história do ensino superior neste município vizinho. A homenagem ela foi proposta pelo vereador Flávio de Barcelos e foi aberta com a apresentação da Big Band UPF. A vacina contra a gripe ela já é oferecida em 19 locais em Passo Fundo, como os CAIs e unidades básicas de saúde. Vale lembrar, os grupos prioritários que devem fazer a vacina são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mulheres no pós-parto, trabalhadores da área da saúde, professores, indígenas, idosos
e também pessoas com doenças crônicas. O município também oferece o serviço de vacinação em casa para pessoas com dificuldade de locomoção, especialmente idosos. Esse atendimento ele pode ser solicitado pelo telefone 3046 0153. A previsão é de chuva para os próximos dias e a temperatura ela só deve cair mesmo a partir de sábado. Veja então os detalhes. A previsão do tempo para sexta-feira é de muitas nuvens em Passo Fundo, céu encoberto e chuva no decorrer do dia. Mínima de 19, máxima de 28 graus. A instabilidade no tempo continua também no sábado. O dia será de céu encoberto com chuva. Mínima de 17, máxima de 25 graus. Passo Fundo vai sediar no mês de julho o principal evento científico de trigo no Brasil. Nós estamos falando da 13ª reunião de pesquisa de trigo. Para garantir presença, bom, aí é preciso fazer inscrição com antecedência. O prazo encerra agora no dia 2 de maio. Com a gente aqui no estúdio, o André Cunha Rosa, presidente da comissão do evento. Seja muito bem-vindo à Hora da Notícia, mas antes de nós falarmos da reunião, queremos saber de novidades. O que se tem de novo na cultura do trigo, André? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês novamente. Dizer, sempre tem muita novidade, mas acho que assim a mais relevante que a gente podia trazer com o tempo que se tem hoje, faz um mês e pouco agora em março, na Argentina foi registrada uma das variedades de trigo plantada no Brasil, plantada no Rio Grande do Sul, que já tem uma área expressiva no Rio Grande do Sul, como o grupo 1 de qualidade. Para resumir, na Argentina tem grupo 3, 2 e 1. O normal do que a gente importa é o grupo 2, que é um grupo intermediário de qualidade. E é muito difícil você ter uma variedade aprovada para esse grupo de qualidade 1 na Argentina. Então, o fato de uma variedade plantada no Rio Grande do Sul e no Brasil ter sido classificada demonstra que a qualidade nossa está no mesmo nível da Argentina, né? E temos evoluído muito dos últimos anos. Se falou diversas vezes de problemas de qualidade, mas mostra que o trigo gaúcho vai estar em plena condição de competir em qualidade com o trigo estrangeiro. Agora, esse mérito todo aqui de Passo Fundo e da região é porque ao longo dos anos Passo Fundo também é referência, é um polo em pesquisa em trigo. Sim, sem dúvida. A gente tem várias instituições que fazem pesquisa em genética de trigo, tem outras instituições que fazem pesquisa em outras áreas, como é o caso da UPF e diversas outras. Então, realmente, Passo Fundo é um polo de pesquisa de trigo, não só de trigo, em diversas culturas. É um polo muito importante na área, especialmente genética. Bom, o frio está chegando, nós comentávamos isso agora há pouco. Qual é a expectativa, qual é a tendência para a safra deste ano? A tendência para a safra desse ano, no entender da nossa empresa, é a estabilidade. Algumas regiões vão subir um pouquinho, outras vão descer um pouco, que é normal. Mas assim, praticamente a semente que tinha disponível já foi vendida, vai ser uma limitação, inclusive, para um possível crescimento, porque está quase tudo vendido. Só se vê que o agricultor está interessado, já buscou essa semente cedo. E o que a gente espera é que o pessoal, então, que decidiu pela cultura, que cuide bem dela, uma cultura que tem uma possibilidade interessante para o agricultor, mas precisa cuidado. Então, comece agora já cuidando na semente, tratar bem a semente. Tem uma doença que tem ocorrido com frequência, que é o ídio, que é fácil o controle se você se antecipar. Então, já fica a nossa dica, já 2 anos últimos a gente teve essa doença e é importante o agricultor estar atento para começar essa safra bem. E a gente fazendo boas safras, é possível a gente a futuro pensar em aumentar a safra, aumentar o volume de trigo produzido com qualidade que a gente está vendo que a gente tem. Dá para a gente pensar de uma forma positiva para o trigo e o que é muito bom para as contas do produtor e para a safra de soja que se aproxima, é bom plantar trigo antes. Agora, o consumidor fica pensando no seu próprio bolso. Dá para se imaginar alguma alteração em relação a valores, já que o trigo é tão presente no nosso dia a dia? Eu diria que isso é um tiro muito longo, a gente pensar nisso, mas o que a gente pode assinalar para o consumidor é que a qualidade do trigo está melhorando, então ele vai consumir um pão cada vez melhor, pães integrais que são mais difíceis de se fazer, que exigem mais qualidade, a gente vai ter mais trigo para entregar um pão de qualidade e pão com todas as características de segurança em termos de tudo que é necessário. Vamos simplificar, cada vez mais o trigo brasileiro
tá com genética para trazer mais segurança para esse consumidor. Bom, a partir dessa conversa dá para a gente entender um pouquinho mais da importância do trigo e da reunião brasileira que acontece em Passo Fundo, inscrições somente até o dia 2 de maio. Exato, então a gente está com isso, os trabalhos, a inscrição de trabalhos a gente vai prorrogar, vou trazer aqui em primeira mão, a gente decidiu hoje de manhã e vamos prorrogar até 31 de maio, para que o pessoal, vários estavam dizendo, mas está um pouco em cima, então a gente prorrogou, mas é o último prazo, 31 de maio. Para a inscrição de trabalhos Para a inscrição de trabalhos, então assim, estudantes aqui da UPF, a gente quer estar inclusive trazendo essa reunião já pelo 2º ano, que é agradecer ao UPF por nos receber, né? No ano passado a Embrapa organizou, foi feita na UPF, nós também queremos ficar aqui, mudou o auditório, mas seguimos na UPF, então queremos estimular os estudantes dos diversos cursos que tem correspondência, pode ser alimento, biologia, agronomia e deve certamente economia, né? Tem muitos cursos que podem colaborar, trazer trabalhos técnicos e enriquecer o conhecimento na cultura. Eu estava vendo um folheto outro dia de 1980, onde o folheto era vamos produzir 25 sacas por hectare, em 1980. E hoje tem produtores colhendo 100, 80, 60 é comum. Então, são esses trabalhos que enriqueceram essa reunião ao longo do tempo e trouxeram novas tecnologias, variedades, fungicidas, inseticidas, práticas de manejo, que nos permitiram de 80 para cá chegar, se for fazer um folheto hoje, eu vou ter que falar em, vamos tentar produzir 80 ou 100 e não 25. Então, eu estimular que o pessoal venha, tragam trabalhos e que venham conferir o que vai ser feito. A gente vai ter um fórum no primeiro dia para discutir a cadeia, e na sequência vai ser essa apresentação e determinação das indicações do que se indicará para a safra do ano que vem. E é bem fácil você buscar informações no site do evento, nas redes sociais também. Olha, muitíssimo obrigada e sucesso você à frente da presidência desta reunião. Obrigada. Obrigada. Uma sala de aula com mais de 30 hectares. Nós estamos falando da Reserva Particular do Patrimônio Natural da UPF, que agora está oficialmente aberta à comunidade. A inauguração foi na tarde de ontem, confira na reportagem. Um lugar para visitar, estudar e descobrir. A Reserva Particular do Patrimônio Natural da UPF agora é uma grande sala de aula aberta ao público. No lançamento, lideranças da UPF e da Fundação Universidade de Passo Fundo lembraram a importância da preservação da área. A unidade de conservação foi criada em 2016 e até então era utilizada pelos estudantes da instituição. Agora, a comunidade também pode ter acesso ao espaço. Enquanto se fala muito aí em inovação, em tecnologia, nós também aderimos a elas, mas temos essa fantástica reserva que tem um conjunto de elementos e que é sala de aula. E, além disso, é um momento em que a gente oferece esse espaço à comunidade para que ela possa aprender, se relacionar com a Mãe Natureza, receber aqui também orientações, instruções de preservação. Aqui nós estaremos beneficiando todo o município de Passo Fundo, todo o entorno, né? No momento em que nós temos aqui a nascente do Arroio Miranda, né? Então, mesmo as pessoas que não puderem vir até a RPPN estarão sendo beneficiadas de certa forma numa preservação do rio e de toda a natureza, toda a fauna e flora que aqui brota e que se mantém de forma natural e permanente. Ao todo, essa área tem mais de 32 hectares. E o destaque não é só para a flora, para todas essas árvores que estão aqui, não. Tem também muito animal silvestre e principalmente as matas ciliares, que preservam o Arroio Miranda, que hoje abastece cerca de 60% da população passofundense. Nós temos várias nascentes de água de muito boa qualidade, que acabam desaguando no Arroio Miranda, e assim nós acabamos melhorando a qualidade do próprio Arroio Miranda, porque a RPPN é a última propriedade por onde o arroio passa antes de chegar na barragem de captação de água. A área de preservação também é resultado de vários espaços em regeneração.
antes usados para agricultura e criação de gado. Em vários pontos, há uma nova vegetação se construindo, e isso colabora para preservar o equilíbrio da flora nativa e da fauna silvestre. Só de espécies de árvores, nós já identificamos mais de 50 espécies aqui. Em termos de fauna, só para dar uma ideia, nós temos mais de 20 espécies de mamíferos silvestres aqui na área, o que nos surpreendeu muito. E em termos de aves, nós temos algo em torno já de 125 espécies identificadas aqui. Então, é uma riqueza muito grande, sem falar dos fungos, dos peixes, dos anfíbios. Para quem já estuda na UPF, a possibilidade de estar em contato com a mata nativa é ponto positivo na formação profissional. Eu acredito que nós, no meio da natureza, em loco mesmo, fortifica a nossa ideia como futuros engenheiros ambientais da preservação da natureza. E agora, a comunidade é convidada para conhecer essa grande sala de aula. E a área ela pode ser visitada através de agendamento. Monitores para as trilhas vão estar disponíveis às quartas e sextas-feiras. E para agendar, você pode enviar um e-mail para este endereço, martinez com Z, @upf.br. O programa de hoje fica por aqui. Aproveita para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!